Bom pessoal, aqui é o professor Fábio e a gente vai dar seguimento às algas unicelulares proctistas. Está faltando apenas a gente falar do filo das pirrófitas ou dinoflagelados e vamos aqui utilizar mais uma vez a nossa apostila. Então está aqui a apostila do filo das pirrófitas e eu grifei para vocês algumas características interessantes. Então vamos lá. As pirrófitas, gente, elas também são conhecidas como dinoflagelados, tá? Porque algumas espécies de pirrófitas, elas apresentam, vou mostrar bem aqui embaixo, pegar a canetinha. Tá aqui, ó, uma pirrófita, tá? Eu poderia chamar ela de dinoflagelado porque essa espécie aqui do gênero Goniolax, existem centenas de espécies, mas elas vão apresentar uma parede celular que vai proteger o corpo, tá? E essa parede celular é basicamente constituída de um polissacarídeo chamado de celulose e vão apresentar, tá, uma espécie de sulco, tá? Dois sulcos, ó, uma espécie que nós chamamos de cinta. Em cada cinta ela vai apresentar um flagelo, então elas vão apresentar dois flagelos. Então quando a gente fala que as pirrófitas podem ser chamadas de dinoflagelados, di quer dizer dois, tá? E flagelos, dois flagelos. E pirrófitas porque existe um determinado grupo de algas proctistas que apresentam um fenômeno de bioluminescência. Piro quer dizer fogo. Então, algumas delas vão apresentar dois flagelos, tá? E outras delas, do gênero Noctiluca, elas vão apresentar o fenômeno da bioluminescência. A gente vai tentar mostrar vídeos sobre isso. Então, vamos voltar aqui ao que eu grifei em verde aqui na apostila de vocês. Como eu falei, algumas espécies apresentam uma parede celular constituída de celulose, tá? É uma parede espessa que vai conferir proteção e rigidez ao corpo das pirrófitas ou dos dinoflagelados. Algumas outras espécies de dinoflagelados, tá? Elas não apresentam essa parede celular protetora. É o caso dessa aqui que eu estou circundando, tá? Ela é desprovida da parede celular, que é chamada de teca ou lórica. Cuidado para não confundir com a parede celular das diatomáceas. A parede celular das diatomáceas é chamada de frústula, né? A frústula ou carapaça. Já a teca ou lórica, ela é constituída de celulose e está presente, tá, em representante dos dinoflagelados, tá? A frústula ou carapaça é constituída não de celulose, mas de sílica. Então, voltando aqui, elas vivem no ambiente aquático, tá? Ou marinho ou de água doce. A maioria delas são encontradas no ambiente marinho, algumas poucas espécies em água doce. O que eu grifei mais aqui que eu poderia estar falando para vocês? Aqui está grifado aqui em amarelo, tá? A palavra piro quer dizer fogo, tá? Porque algumas espécies de dinoflagelados são responsáveis pelo fenômeno da bioluminescência, elas brilham, tá? Brilham como vagalume no escuro. E uma outra característica interessante das pirrófitas ou dinoflagelados é que algumas espécies, tá, chamadas de zooxantelas, elas vão viver em relação mutualísticas, em relação simbiótica, dentro do corpo de outros seres, como por exemplo corais e anêmonas do mar. E como elas apresentam como pigmentos, tá, pigmentos
carotenoides, a xantofila ou a fucoxantina, elas vão viver dentro do corpo desses outros seres, no caso dos corais ou anêmonas do mar, em relação simbióticas, elas vão, ou endossimbióticas, elas vão viver dentro do corpo desses seres, tá? E vão viver uma relação mutualística, elas vão colaborar com esses seres, com poríferos, por exemplo, ou anêmonas do mar, e vão fazer fotossíntese dentro do corpo dos poríferos ou de algumas espécies de anêmonas do mar. E ao fazerem fotossíntese, elas acabam entregando para esses seres matéria orgânica. Em contrapartida, vão receber desses seres abrigo e proteção. É um gênero de dinoflagelados chamados de zooxantelas. Por mais, eu vou voltar aqui na tabela. Tá. Vou riscar um pouquinho aqui. Aqui em verde. Então tá aqui as pirrófitas ou dinoflagelados, todas são unicelulares, tá? Elas apresentam clorofila do tipo A e C e apresentam também alguns pigmentos carotenoides, tá? Que vão dar uma tonalidade de cor, chamado de peridinina. A peridinina, gente, é uma espécie de proteína, tá? Que vai, uma proteína carotenoide, né? Que vai envolver a molécula da clorofila. Normalmente a gente vai encontrar, vou mostrar aqui uma imagem da peridinina. Deixa eu procurar aqui se eu encontro. Acabei que fechei as imagens da peridinina. Tá aqui, ó. Então tá aqui esse pigmento carotenoide, tá? Ele é chamado de peridinina, clorofila, proteína. É uma proteína. Curioso é que ela tem predominância sobre a molécula da clorofila. Normalmente, cada molécula de peridinina, tá, são constituídas por 8 filamentos de peridinina envolvendo 2 moléculas de clorofila. Então elas têm predominância em relação à quantidade de clorofilas no interior do corpo de alguns dinoflagelados. Então, voltando aqui, algumas espécies apresentam parede celular constituído basicamente de celulose, tá? Esse aqui, ó, celulose. Outras espécies também pode haver a sílica. Substância de reserva nutritiva, quando elas fazem fotossíntese, fabricam glicose, e o glicose vai ficar armazenado na forma de um polissacarídeo chamado de amido, tá? O mesmo polissacarídeo que é reserva de energia das células vegetais, também ele serve de reserva de energia das pirrófitas ou dos dinoflagelados. E a importância ecológica que algumas espécies, tá, vão causar prejuízos, que é o caso da espécie Goniolax, responsável pelo fenômeno da maré vermelha. A gente vai ver vídeos sobre isso. E é isso, vamos aos vídeos. Vou mostrar o primeiro vídeo para vocês aqui. Um vídeo que fala sobre o fenômeno das marés vermelhas. Deixa eu procurar aqui, que eu já baixei bastante vídeo lá no YouTube. Tá aqui como funciona a maré vermelha, pode assistir. Olá pessoal, tenho certeza de que todos, pelo menos a maioria de vocês já foram à praia. Chegaram lá, é provável que tenham encontrado uma água azul, e que essa água não lhes causou nenhum mal, foram os cabelos cheios de areia, mas vocês sabiam que existe um fenômeno que deixa as águas do mar vermelhas, e pode ser extremamente tóxico para os seres humanos.
Não sabia, né? Fica tranquilo, que nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a maré vermelha. A maré vermelha é causada por um desequilíbrio ecológico, causado pelo crescimento sem controle da população de algumas microalgas tóxicas, e as principais causadoras são as dinoflageladas, que são extremamente tóxicas. Esse evento é um tipo de amensalismo, em que o organismo libera toxinas, que impede os outros seres de se desenvolverem ou de reproduzirem. As toxinas liberadas prejudicam moluscos, ostras e outros organismos aquáticos, o que afeta diretamente a economia local, pois os pescadores não vão poder pescar, pois a toxina presente nos animais afetados faz mal aos seres humanos, fora que nessas condições é aconselhável não entrar na água, pois pode causar diarreia, problemas circulatórios e respiratórios. Esse fenômeno causa um grande desequilíbrio do ecossistema, visto que é provável que a maioria dos animais afetados morra, o que afeta diretamente a cadeia alimentar. Os prejuízos podem se estender à parte econômica e turística, pois as praias atraem visitantes, e as pessoas vão querer passar longe de uma praia que causa doenças, e certamente não vão comer nos restaurantes que vendem alimentos pesqueiros. A maré vermelha é causada por um aumento da temperatura ou da salinidade da água, e pelo aumento dos nutrientes presentes na água. As causas podem ser naturais ou artificiais, ou seja, nós a provocamos por meio da poluição das águas. A maré vermelha já deu as caras aqui no Brasil. No ano de 2007 o fenômeno foi registrado na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia. No ano houve uma grande perca ecológica e econômica, com a perca de algo em torno de 50 toneladas de peixes, mariscos e outros frutos do mar, e a pesca na região ficou proibida por um ano devido às toxinas já citadas. Mas e aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu A gente falando sobre o fenômeno da maré vermelha, ela é provocada por algas dinoflageladas, tá? Elas, quando se proliferam em grande quantidade na superfície das águas oceânicas, elas vão dar uma tonalidade vermelha característica, por esse fenômeno da maré vermelha. Mas o problema é que elas liberam toxinas, e essas toxinas provocam um verdadeiro desequilíbrio ecológico no ambiente, provocando a morte de várias espécies de peixes e frutos do mar. Sem contar que, quando ingeridas por seres humanos, vão provocar algum tipo de intoxicação, tá? As dinoflageladas do gênero Goniolace, por exemplo, elas servem de alimento para alimentar algumas espécies de ostras e mexilhões. E as pessoas, quando consomem essas ostras e mexilhões, não cozinham bastante, vamos dizer assim, elas consomem de maneira crua, acabam se intoxicando. E o que provoca o fenômeno da maré vermelha, tá? Normalmente é quando há um aumento da temperatura da água oceânica, ou então a liberação de grande quantidade de substâncias tóxicas, poluentes, ou aumento da salinidade. Vou mostrar aqui apenas o último vídeo, que fala sobre uma outra espécie de dinoflagelado, tá? Que é a Noctiluca, responsável pelo fenômeno da bioluminescência. É muito bonito, tá? Quando essas algas estão presentes na superfície das águas oceânicas, da água dos oceanos.
intensa. É isso, gente. A gente encerra aqui o grupo das algas proctistas unicelulares. Eu vou tentar preparar aulas relacionadas com as aulas pluricelulares proctistas. Deixar isso no YouTube para quando a gente for dar a explicação da apostila em sala de aula. E vocês quiserem revisar o conteúdo, é só recorrer a esses vídeos. Abraço.